mega empolgado com o treinamento do Art, já que a gente tá vendo que ele com certeza vai virar um completo monstro depois de todo esse treinamento. Só que tem muita coisa ainda pra acontecer, e foi pensando em tudo isso que eu resolvi trazer um vídeo falando sobre todos os acontecimentos que vão rolar mais pra frente dentro de The Beginning After the End. Beleza, quem fala hoje, galera, antes do vídeo começar, eu apenas queria estar relembrando vocês que esse vídeo vai estar contendo spoilers, caso você ainda não acompanhe o Webtoon ou então a novel até o presente momento da Webtoon, mas se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E agora começando, a gente já vai estar falando tudo que vai acontecer desde o momento de agora, que ele tá treinando com a Meire pra aperfeiçoar o Reinhardt, até o momento que ele vai voltar pra Dikaten. E, galera, só um adendo, eu não vou estar falando tintim por tintim o que vai acontecer, mas sim, vou falar os pontos principais para que vocês fiquem por dentro. Agora, recado d'água, vamos continuar. E bom, agora que tá começando o treinamento do Art com a Meire, a gente vai ver o quão assustadora ela pode ser, principalmente quando ativa a sua força do rei. Em combate é que todo o treinamento do Art vai ser baseado em ele utilizar o Reinhardt para conseguir se defender em uma luta, só que isso não vai ser por muito tempo, já que pouco tempo depois, talvez alguns dias ou algumas semanas, o Winston vai aparecer justamente porque ele vai levar o Art para um cara que era considerado um membro do clã dos Titãs e ia fazer com que o Prota crescesse em seu lado estrategista para utilizar isso dentro da guerra, que era ninguém menos que o próprio Uran, que pra quem não sabe, é o cara que basicamente criou a espada do Art, falando que aquela era uma espada que ele tinha criado e tinha falhado nessa situação, na época que ele tava dando umas voltas por Dikaten. E é até engraçado ver a cara do Art achando que ele era o único capaz de conseguir puxar aquela espada. E enfim, depois que tudo isso rola, a gente vê que o Prota acaba tendo que descansar pouco tempo depois, fazendo com que ele também, na manhã seguinte, já desce de cara com Vitra bem na cara dele, aonde ele também percebeu que até estava do lado desse cara, prontinha pra ser morta, o que fez com que o Prota rapidamente ativasse o seu Reinhardt, lutando a todo custo para poder proteger a sua amiga de infância, coisa que não tava nem sendo fácil, já que a gente viu que o nosso Prota não tava tendo tempo nem de respirar para proteger a sua amiga de infância. Só que logo depois ele também já percebeu que tudo isso era um plano do Uran para poder desenvolver todas as suas habilidades de tática nessa situação, o que fez com que o Uran também já aparecesse logo em seguida, após o Prota já pedir para ele acabar com tudo aquilo de uma vez. E quando ele descobre que ele falhou, foi aí que a gente descobriu que o Prota tava sendo totalmente irracional aos olhos do Uran, já que o Titã não esperava que o Art ia só focar em proteger a sua amiga de infância, o que fez com que o Prota ficasse completamente sem palavras, dizendo que eles só eram amigos, justamente porque o Uran já tava insinuando que ele e a Tess eram um casal, além de achar que os dois já tinham partido pros finalmente. E depois que eles param com esse bate-boca, é aí que a gente vê o Uran entregando uma pedra pro Art, que faria com que ele conseguisse desenvolver uma arma incrivelmente poderosa, que mais pra frente a gente ia descobrir que ia ser o Regis. E nessa hora que a gente vê que a obra começa a esquentar, porque foi aí que o Uran contou pro nosso Prota, mesmo o Winston não querendo, que a guerra já tinha se iniciado, o que com certeza fez com que o Art ficasse mega frustrado, porque ele não estava conseguindo evoluir o suficiente para que ele voltasse rapidamente para Dikaten. E após tudo isso, a gente só vai ver o Prota depois que ele retornar para dentro de Dikaten, fazendo com que agora o autor focasse em todos os reis e rainhas e princesas que estavam ocupados com a guerra, sendo que a principal nessa história vai ser a Tess, já que a gente vê por meio da Tess que o Virion e as lanças estavam sendo treinados pelo Aldir, e enquanto a Caitlyn, o Curtis e ela estavam sendo treinados pelas lanças. E não contente com tudo isso, é aí que a gente vê ela e a Varai saindo da onde eles estavam, justamente para ir até a cidade que estava sendo a mais distante entre a guerra, fazendo com que eles esparecessem pelo menos por um tempinho. E dentro de tudo isso, a gente ainda descobre que a Varai estava meio que sentindo um pouco de inveja pelo nosso Prota, por ele ter conseguido a façanha de ir treinar dentro do continente de Efelto. E tudo isso foi meio que momentâneo, já que a gente também vê ela se encontrando com a Emily e indo com o Gideon até um local que estava sendo mega misterioso, principalmente por possuir um dos navios que parecia bem diferente do que o Gideon tinha projetado. Só que foi entrando dentro desse navio que o Gideon descobriu que todo o modelo de motor desse navio era bem diferente do que ele tinha criado, fazendo com que ele percebesse que todas as plantas que o Art e ele tinham concebido tinham sido vazadas para alguém de fora e recebidas pelo continente inimigo. Por causa disso, foi aí que eles rapidamente voltaram para onde o castelo flutuante ficava, já que eles tinham que reportar isso imediatamente para o conselho o mais rápido possível. E foi quando eles chegaram dentro do castelo que a gente viu o Gideon tratando de alguns assuntos, mas levando a sua neta para onde o Aldir treinava todas as relações e ele pro combate, justamente para mostrar todos os horrores que a guerra tava causando a Dikaten naquele momento. E foi meio que assim, galera, ele mostrou um vídeo de como tinha sido uma expedição dentro da Clareira das Bestas, onde todos os caras que tinham sido mandados foram completamente massacrados, ao ponto de serem mortos quase que instantaneamente. E tendo mostrado isso, foi aí que ele perguntou pra Tess se ela realmente queria entrar na guerra para ajudá-lo, só que isso serviu de combustível para que a Tess quisesse entrar o mais rápido possível, na intenção de ajudar todo mundo que precisava. E quando isso rola, foi aí que ele fala que ela não
não podiam chamar ele mais de avô, mas sim de comandante, pois ela agora era uma parte de um dos seus batalhões, e agora ela ia ser mandada pra comandar uma equipe, e foi assim que seguiu, né, galera? A Tess comandando a sua própria equipe, onde tinha um dos nobres que conseguia ter um talento extremo pra poder acabar com várias bestas de mana, a sua melhor amiga de infância, que tava sempre ao lado dele nessa situação, e um garoto que tinha chegado com um núcleo de mana danificado, mas ainda poderia ser um grande adicional. E, pessoal, me desculpem por não saber o nome dessa galera toda, mas se eu conseguir achar, eu vou estar colocando aqui pra vocês darem uma olhada. E após ter conseguido essa equipe, é aí que a gente vê a Tess conseguindo liderar ele entre diversas missões, o que fez com que se passasse alguns meses, ao ponto de já terem se passado 2 anos desde a época que o Art tinha saído de dentro de Ditaten, e foi aí que a gente viu eles serem mandados mais uma vez pra uma última missão de Rank S, onde eles descobriram que dentro dessa masmorra não tinha nenhum monstro ou coisa parecida naquele local, o que foi uma completa surpresa para todo mundo que tinha vindo nessa expedição, afinal nenhum deles esperava encontrar uma dungeon de Rank S completamente limpa, o que fez com que todo mundo ficasse meio com uma pulga atrás da orelha. E para que vocês chegaram até aqui, caso queiram contribuir de alguma forma para que a gente continue a trazer conteúdos como esse aqui pro canal, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora da notificação, afinal esse é um conteúdo que vocês sempre vão estar recebendo caso façam isso. E agora, sem mais delongas, vamos continuar. Enquanto eles iam explorando o local, foi aí que eles chegaram no salão da besta de mana de Rank S pra poder matá-la de uma vez por todas, até que eles abrem o local, e quando eles dão de cara com uma pilha de corpos, com um cara que tava lá no topo, foi aí que até chegou no local chamando pelo Arthur, com a gente finalmente vendo o retorno épico do nosso protagonista, onde ele tinha estraçalhado várias bestas de mana de Rank A e uma de Rank S em menos de 1 hora depois de ter retornado pra dentro de Dikatia. E detalhe, galera, todo mundo tava com medo do nosso prota nessa hora, principalmente porque a aura assassina dele nessa situação tinha aumentado pra caramba durante seu treinamento, o que fez com que ele rapidamente fosse se encontrar com a Tess. E não muito depois, rapidamente, a Sylvie também deu as caras, já pulando no colo da Tess, instantaneamente fazendo com que logo depois os caras chegassem pra perguntar o que o prota tava fazendo ali com aquela pilha de corpos naquela situação, e se tinha sido ele que tinha acabado com todos eles. E é aí que a gente vê o nosso prota já dando uma das melhores respostas que ele já deu, já que ele fala que não tinha mais ninguém naquele local e ele era o único que tava ali, só que ele meio que falou assim: bom, você tá vendo mais alguém aqui? Que obviamente deixou o cara sem reação, mas mesmo assim todos eles ainda estavam meio incrédulos em descobrir que o nosso prota tinha dado cabo de todas essas bestas de mana em menos de 1 hora. Só que tudo isso meio que aconteceu pelo acaso, já que nem o Art foi capaz de descobrir onde ele ia aparecer dentro de Dikaten, e muito menos se comunicar para que descobrissem aonde ele ia aparecer. E quando o interrogatório acaba, é aí que a gente vê os chifres gêmeos chegando para cumprimentar o prota de uma vez, como nos velhos tempos, enquanto a Tess também já mandava geral vazar dali. E, além disso, botou uma galera para ficar a par e meio que recolher algo que ainda fosse valioso naquele local, já que todos os núcleos de mana tinham sido comidos pela Sylvie. Isso meio que frustrou muita gente. Inclusive, na hora que eles estão indo embora de dentro dessa DG, é aí que a gente descobre por meio do Arthur e a Sylvie que estavam conversando que a Sylvie agora era capaz de se comunicar com outras pessoas, mas não só isso, como muitas outras coisas que ela ainda não tinha revelado. E isso faz eu ficar muito mais interessado para descobrir o quanto ela evoluiu, assim como o Arthur, nesses 2 anos que eles estavam dentro de Efeld. Aqui, depois que eles voltam para dentro do acampamento, é aí que a gente vê o nosso prota meio que sendo desafiado pelo cara que era o mais velho e o nobre dentro da equipe da Tess, pois em todos os sentidos ele se sentia inferiorizado pelo nosso prota, já que na visão dele o Arthur era mais bonito, um cara que seria capaz de pegar qualquer mulher que ele quisesse pra sua vida, e principalmente porque ele tava sentindo bastante ciúme da relação entre o Arthur e a Tess. Daí quando o Arthur aceita o pedido e eles vão pro local do duelo, é aí que a gente vê o juiz já pedindo pra que eles não destruíssem a caverna por completo, fazendo com que eles só mantessem o combate entre fortalecimento de magia. E por causa disso, é aí que a gente já vê esse nobre meio que partindo pra cima do Arthur e lançando vários ataques com mana na direção do Arthur, coisa que nem chegou a arranhar o nosso prota, muito menos atacá-lo ou feri-lo de alguma maneira, o que fez com que logo depois, mais pra frente, a gente visse que ele não só foi cansado pelo prota, que conseguiu acertar todas as veias de mana e canais que ele tinha dentro do corpo, como também não sofreu um arranhão dentro desse combate, fazendo com que o nobre acabasse desmanhando no processo. E para vocês terem uma noção, um dos figurantes acaba dizendo que só pra você conseguir acertar uma veia de mana ou algum ponto de mana da pessoa é extremamente difícil, já que é um microponto que existe dentro do corpo da pessoa, fazendo com que a gente tivesse uma noção de quão assustadoras ficaram as habilidades do nosso protagonista. E quando isso acaba, é aí que a gente vê o Virion dando as caras junto com o Aldir, que tava com o rosto coberto pra que não soubesse que ele era um Asura, justamente porque eles queriam reencontrar o nosso prota. E foi aí que a gente viu que eles fizeram com que a Tess ficasse extremamente revoltada, já que ela não esperava que o Art ia ser levado pra longe dela novamente. E foi aí que a gente viu que o nosso prota pediu pra que o nobre que tinha inventado de enfrentar ele naquela batalha
protegesse ela junto com todas as outras pessoas da sua equipe. Porque logo depois o Prota entra dentro do portal e ao sair de lá e chegar no castelo flutuante, ele reencontra sua família, onde a gente descobre que o Reynald finalmente tinha conseguido lidar com o fato do seu filho ser um reencarnado, mas a Alice ainda estava meio relutante com o fato de que ela ainda tinha que lidar com aquela situação, só pedindo para que ela lhe desse tempo, para que ela conseguisse lidar com aquilo de um modo saudável. Só que a Ellie rapidamente já abraça o seu irmão, porque ela não tem problemas com esse tipo de coisa, e o Prota finalmente conhece o Boo, descobrindo que ele era o mais novo protetor da sua irmã e besta de mana pessoal dela atualmente. E bom, galera, eu vou parar por aqui porque eu já adiantei muita coisa que vai acontecer. Talvez botem uns 3 a 4 ou 5 capítulos nessa cronologia aqui. Se vocês quiserem que eu conte mais o que vai acontecer futuramente, podem falar pra mim aqui nos comentários, que eu vou estar trazendo em primeira mão quando sair um conteúdo novo aqui no canal. E não vai embora não, porque aqui embaixo e na tela final eu vou estar deixando uma playlist e um link pra vocês estarem dando uma olhada nos últimos vídeos que eu tô trazendo no canal, seja de debate ou de solo live mais pra frente. Mas claro, pra você saber quando tudo isso acontecer e quando vai rolar todos esses acontecimentos dentro da obra, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que ainda não conhece ou não deu uma olhada ainda na obra, e se puder, ativa o sininho pra não perder as notificações. Afinal, esse é um modo de você ficar ciente em primeira mão quando sair um conteúdo novo aqui no canal. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.